Bom, eu gostaria de agradecer agora as vossas excelências, se vós estiverem ouvindo esta minha aclamação, então, a vocês que representam, então, uma forma de justiça nesse país, e em tudo aquilo que a gente chama de jurisprudência e toda a ética. Eu, por ser cristão evangélico, agradeço desde já o suportar dos seus ouvidos e também o próprio entendimento diante de uma consciência que, para mim, a início de conversa, ela é cristocêntrica, também de uma forma ética, social, quando não cristã, mas assim por assim dizer, de minha pessoa, ética cristã também. Então, o meu assunto seria esse, que os vossos entendimentos sejam esclarecidos diante da minha repercussão em querer explicar algo, enquanto que devo aprender também certo conhecimento para o Estado, e se haver pessoas que hão de ter o entendimento a se organizar um país e uma nação, e também uma forma de república, onde as pessoas estão esperando que elas, como vocês são, estabelecidos por juízo e declaração também, não de artigos só, mas de nomenclatura e decisão de aceitamento dentro de um governo, e um país que, por assim se dizer, república, declarou-vos a se constituírem então juízes dessa própria parte em que vós estáis anexos em julgar e delitar os delitos do povo e assim por diante. Então, vós que são juízes, que estão me ouvindo, e assim por se dizer de direito, quanto ouvirem também advogados e membros que se envolvam e mexem com a lei, de forma que for, também entendem a Constituição de uma república que precisa de uma ética social, desde o tempo que a organização inicial foi feita, por assim se dizer, de uma forma exigida por a própria Constituição e se fazer, não só por se constituir, mas por se fazer uma parte da lei, daquilo que a nação precisa para ela mesma se manter, da Constituição que ela mesma necessita ter e do que ela foi constituída como república. Então, não enrolando tanto com entendimento ou filosofias de passagem ou estudo, sejam quais forem ou éticos possíveis que forem, gostaria de pedir às vossas excelências que a Constituição da República, quando for possível de vossas partes, que se mantenha a ética original como foi estabelecido desde o início pelo Criador. Que o Criador, quando criou as coisas e tudo que há, e criando a República, o ser humano, criando as coisas, as formas, as normas, as religiões, criou normas e constituições para que a sociedade possa se manter por ela mesma. Dentro de um parecer ético e cristão, desta forma, a República não tem como sair da ética original feita na Constituição, onde um casamento, por exemplo, só é aceito por pessoas de sexos diferentes, dentro de um esclarecimento ético e de um lançamento religioso sacerdotal ou pastoral possível. Que a Constituição inicial, como ética e social, de uma república como a do Brasil, ela pode ser interpretada dentro dos padrões cristãos, como foi estabelecido já há muitos anos, o seu desenvolvimento, crescimento e também afinco do próprio Criador, que a constituiu e a criou e exige assim, parte dela, que ela se restaure de acordo com os princípios éticos, cristãos e bíblicos. Não exigindo-se que as partes de constituições nacionais e da República se façam manter conversas da Bíblia e replicâncias do mesmo numa discussão bíblica, teológica ou religiosa, mas que a mesma ética e envolvimento em artigos de lei e justiça, entre quais os poderes forem precisos dentro da República Nacional, como o Legislativo, o Judiciário, o Executivo ou de Direito, esses poderes, eles não são necessariamente obrigatórios a se determinar por parte diversa da Bíblia qual a ética necessária e precisa
para se dizer o que a sociedade precisa fazer, mas dentro desses versos bíblicos, interpretar como a sociedade precisa do próprio Criador. E esses versos bíblicos da própria palavra de Deus são representantes de um verso social, em que a palavra de Deus e o que o Criador fez falam mais alto. Então eu venho aqui pedir, passar uma mensagem a vocês, da Corte Nacional, se diz por república, não corte de reinado, mas vocês do STF do Brasil, do Supremo Tribunal Federal, em que, quando que posso, acompanho, por ser cristão evangélico e ter uma apreciação pela ética cristã e social, dentro de uma estatura em que o sistema cristão ele respeita as normas estabelecidas desde a criação do homem feito e a terra em que começou a habitar. Esses padrões, a vulgaridade do pecado, ela corrompe a ética, o desenvolvimento da própria formação de uma ética de conjunto de vivência e de vida, onde se institui a família e a religião cobra por isso. Então, por exemplo, a família ela não consegue sobreviver dentro de uma forma de ética sem os princípios iniciais do qual ela foi esclarecida e designada pelo Criador em permanecer. Quando a família não é formada por um laço de matrimônio de ambos os sexos diferentes na construção, crescimento para a geração de uma nova vida e ter o respeito pela mesma e as mesmas se organizarem e conseguirem se manter pelo salário do seu rosto escorrido com o suor do seu rosto, como o Senhor designou já nos princípios bíblicos, e também a mesma família não ter o temor do Criador, que fez todas as coisas e esclareceu pelas suas escrituras, e a Constituição Nacional inicial teria esse desenvolvimento dentro do padrão ético de governo e república, para que a sociedade, o Estado, organizasse e mantesse a família de uma forma ética social, aplausível, cabível ao homem comum, onde todos poderiam se organizar melhor sem o pecado, sem o uso indevido de qualquer coisa que desagrada o Criador. E essa família, de acordo com os princípios bíblicos, e formando uma nova vida, e assim por se dizer, famílias se formando novas vidas e fazendo o crescimento de volta de famílias, teriam a aprovação do Criador e não se sobressair ao pecado, o que corrompe e dá a morte, por exemplo, no laço conjugal de pessoas do mesmo sexo, como está escrito, por exemplo, a proibição sobre o assunto no início do livro de Romanos. E a condenação à morte de quem desobedece e não é acolhido por Deus por princípios éticos de uma sociedade toda que caminha ao final de uma constituição de tempo em que o Criador designou pelas Escrituras, chamada de revelação final, por ser um livro chamado Apocalipse, mas é os últimos tempos. Quando se entende a constituição final das coisas, e toda a parte escatológica e teológica, só por se dizer a própria palavra de Deus e as Escrituras, se entende que o livro do Apocalipse tem uma determinação final para a salvação de ambas as partes diferenciais humanas, homem e mulher, em qualquer sejam as variações dos termos, rico, pobre, assim por diante, desde que eles cumpram a própria Escritura, que se inicia no livro do Gênesis até o próprio livro mencionado Apocalipse. Então, determinando essa parte e entendendo o assunto, se nós, como seres humanos, se encaminharmos a resolver o assunto, obedecendo as Escrituras, nós teremos a vida eterna e não a morte eterna. Gostaria de agradecer em breves palavras às pessoas que me ouviram e com toda a liberação possível, se tiverem as credenciais assim, de respeito estabelecidas, agradeço desde já, pois estudo e acompanho algumas coisas, como tenho guardado conhecimento, isso por ter estudado algumas coisas cabíveis de acordo com a lei e assuntos de artigos com normas éticas de Constituição de Justiça, Direito e responsabilidade pessoal e também pública. Gostaria de mencionar somente o nome do meu blog, que é evangélico Gilson Missão.blogspot.com, que os mesmos que estiverem ouvindo e vendo este vídeo
poderão assim acompanhar algumas informações a meu respeito. Gostaria de agradecer e pedir perdão por algum caso, particular ou não, que possa ter ofendido as vossas excelências. Desde já agradeço e espero de vocês que vocês cumpram a norma de respeito e obediência ao Senhor, voltando às origens de toda forma de lei, de acordo com a Constituição original, onde o Criador se fez fazer a Constituição da República, como fez de outras constituições de reinado, império e assim por diante, pois mediante oração e acompanhamento em conhecer ao Senhor, eu como cristão evangélico tenho o parecer com outros envolvidos, não por ala política somente, mas por ser cristão e respeitar as normas do Senhor, o aviso do mesmo, em querer ou esperar estas partes das vossas excelências, e caso as vossas excelências queiram tirar dúvida, posso pedir para qualquer pessoa envolvida na parte religiosa evangélica ou cristã, de qualquer placa denominacional, antiga ou não. Desde já agradeço, permaneço hoje ainda nas Assembleias de Deus do Brasil, de acordo com as normas e assembleias constituintes, por exemplo. Entendemos o empate que há dentro do Estado entre as partes políticas e religiosas. Não quero me organizar mais em explicar assuntos que poderão ofender as vossas excelências. Desde já agradeço os ministros ou políticos que possam estar envolvidos em ver e observar o caso que explico aqui. Caso sejam quistos meus assuntos explicados por boa vontade, agradeço. Caso haja uma repercussão negativa, peço a desculpa de vossas excelências, mas desde já agradeço. Está disponível a exibição e expressão pública, caso os mesmos achem por interesse, e também o respeito ao mérito particular mais simples e possível que seja, só por determinação de direitos autorais e assim em diante, se possível. Muito obrigado, desde já agradeço. Até mais. Amém.